Na sombria cidade de Galdória vivia a idosa escultora de diamantes Althea, cujas suas enrugadas mãos transformavam pedras preciosas em obras de arte cintilantes. Forçada pela tirana imperatriz Zelara, cujos caprichos eram tão afiados quanto as lâminas de suas cortes, Althea criava magníficas joias sob constante vigilância. Apesar de sua aparência frágil, seus olhos guardavam segredos antigos de uma chama de esperança. Cada golpe do seu cinzel não só moldava os diamantes, mas também escondia mensagem de resistência invisível aos olhos desatentos. Althea sabia que um dia suas criações poderiam ser a chave para libertar Galdória do jugo da Imperatriz. E então entender como funciona o diamante duplo, ou 4Ds do brainstorming? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e estamos com mais um vídeo aqui para vocês falando sobre brainstorming, dessa vez trazendo uma técnica bem interessante. Hoje eu vou falar um pouco sobre o 4Ds do brainstorming, ou também conhecido como duplo diamante, com o objetivo de trazer um pouco mais de encaminhamento quando você for fazer o seu toró de ideias. Obviamente, cada um tem o seu formato, seus aspectos ou algumas ponderações que pode achar interessante, mas aqui dentro do duplo diamante eu vou trazer algum certo direcionamento caso você não tenha algum. O caso você fala assim, nossa, eu não manjo muito de brainstorm, eu vou meio que deixando as coisas acontecerem. Então aqui eu trago uma dica para vocês, trazendo um passo a passo bem legal, trazendo o D número 1, o D número 2, o D número 3, o D número 4, para você assim desenvolver histórias e word buildings maravilhosos. O primeiro D é o Discover, ou no caso, Descobrir. O grande objetivo desse primeiro momento do diamante duplo é que, da mesma forma que um diamante, no caso, imaginando ele como algo como se fosse um losango, a primeira etapa você vai ser a etapa de crescimento. E depois nós temos o fechamento do losango, crescimento novamente e fechamento do losango novamente. Se você imaginar normalmente desse formato, você já entendeu qual que é a proposta. Se você já tem um brainstorm desse jeito, já é maravilhoso, já deixa o like, já inscreve no canal que você já sabe fazer o diamante duplo. Mas caso não, trago aqui esse primeiro espaço de expansão, desse descobrir, esse discover. Esse primeiro passo tem como objetivo focar na resolução do problema, sem qualquer tipo de filtro, sem qualquer tipo de condição. O único e qualquer objetivo é você enfiar coisas. E o descobrir, você tem o quê? Descobrir novas ideias, descobrir influências, descobrir coisas na sua criação que vão ser o objetivo de simplesmente aumentar e aumentar e aumentar. No caso, por exemplo, você tem uma problemática como eu preciso construir uma criatura que seja bípede, mas que fuja naquele do quesito ser humano, que tenha poderes fenomenais, quase cósmicos. Beleza. Então, o filtro é nenhum. Você vai jogar todas as suas ideias. Eu quero que seja como um gênio. Ah, eu quero que seja dessa cor. Ah, eu quero que seja... E vai jogando. Não precisa fazer conexão entre as ideias. Não precisa fazer nada. O objetivo aqui desse primeiro momento é descobrir ideias que às vezes você não tinha. Aqui o grande ponto primordial é esgotar toda a sua criatividade. É fazer o máximo de diarreia mental que você conseguir, com o objetivo de simplesmente ir aumentando. E aumenta, e aumenta, e aumenta. Descubra, permita-se. Uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre a criação de novas ideias dentro de histórias, por exemplo, ou de vida ou qualquer fato criativo, é que normalmente as primeiras 5 ideias que você tem são ideias que qualquer um teria. No caso, preciso resolver um problema para abrir uma porta de forma fantástica. Ou, no caso, um mistério que eu quero colocar na minha história. As primeiras 5 resoluções, os primeiros 5 formatos que você tem para abrir aquela porta são 5 ideias que todo mundo já teria. No caso, tentar com uma fechadura, colocar uma chave, tentar arrombar com um grampo, tentar dissolver a maçaneta. São 5 ideias que você já teria e qualquer pessoa, de uma forma geral, também teria. Só que o interessante é que depois que você começa a gastar as suas ideias principais, as suas primeiras ideias são jogadas no papel, você vai começar a descobrir ideias que você não pensaria logo de instante. No caso, destruir a maçaneta ou desfazer
no caso as dobradiças, são coisas que normalmente a pessoa imagina quando precisa abrir aquela porta, ou caso até mesmo destruir com uma cabeçada. Mas às vezes imaginar como, por exemplo, que na verdade a porta ela se abre de forma ao contrário, então mesmo que você tente abrir, destranque, não funciona, você precisa fingir que está fechando, com isso ela abre, meio que um efeito espelhado. É interessante que essas ideias você fala, que legal, que interessante. E às vezes, pelo fato apenas de você ter vomitado muitas ideias sem filtro, faz com que você ganhe essa percepção. E essa percepção dentro de um brainstorm é interessante. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas se eu não criar conexões, calma, meu querido. Calma, minha querida. Aqui é a fase do descobrir, é a fase do expandir, é a fase que você vai se permitir desenvolver ideias com formas de tentar descobrir coisas que às vezes você até mesmo não conseguiria. Muitas vezes, dentro de ideias de improviso, por exemplo, é fazer com que A e B se conectem. Só que A e B é fácil. A e C, A e D, A e E, A e F, A e J, A e N, A e V. Criar uma conexão direta entre A e V, aí que está o inesperado, aí que está o improviso, que pode ser engraçado, pode ser dramático, pode ser disruptivo. Só que o interessante aqui é que existe uma conexão, porque A junta com B, com C, com D, com E, com F, e até vai até chegar no Z. Então, sim, existia uma linha de raciocínio. Só que a conexão que salta do A até o Z talvez seja um pouco mais difícil. No caso, uma conexão mais direta. Mas você pode ir construindo e desenvolvendo, porque depois que você tem essa montoeira de ideias, depois que você pesquisa todo o campo perceptivo, todas as análises de dados, todas as jogadas que você coloca, todas as informações que você tem, todas as referências que você pode fazer, depois de tudo isso você vai ter uma gama de coisas para trabalhar. Ah, mas Rafa, se eu tenho tantas ideias, como eu vou filtrar depois? Só que antes você tinha coisas que tendenciavam ao infinito. Quando você olha de frente para uma tela em branco, você pensa, puxa, mas por onde eu começo? Depois que você jogou todas as suas ideias aqui, apesar de ser muitas, ela é muito menor que o infinito. É muito menor do que todas as possibilidades. E com isso, mesmo sendo gigante, você tem uma gama de coisas mais fechadas. Nossa, Rafa, eu tenho aqui com um caderno de ideias. Sim, só que um caderno de ideias é muito menor do que um livro de ideias, do que um universo de ideias. Então, jogar aqui tudo que você puder jogar, todas as suas propostas dentro desse caderno, faz com que você, apesar de muito, possibilite ter novas compreensões, descobrir novas coisas que vão desenvolver a sua escrita, a sua leitura, o seu desenvolvimento criativo de uma forma geral. A segunda etapa é o definir ou define. Aqui você vai começar agora a estreitar o seu diamante. No caso, você foi aumentando, jogando todas as ideias, até que você chega no ponto que fala, beleza, eu já tenho uma gama de ideias gigantesco e aqui eu vou desenvolver. Agora, mas desenvolver não seria aumentar? Não, desenvolver o definir, você vai estreitar as ideias. No caso, por exemplo, você tem tanto conexões com todas as vogais, com todas as consoantes, imaginando de A até Z, todas as vogais, todas as consoantes. Você pode conectar todas elas que possuem, talvez, sons simples, no caso, que não tenha modificação de som, S e Z, por exemplo, que são coisas que se juntam. Ou, no caso, fazer coisas como LN, NH, CH, jogar um X ali no meio, já que o X tem o mesmo som de CH. Então, aqui agora, considerando todas essas gamas de ideias, todos esses A, B, C, D, E, F, Z ideias, você vai começar a encurtar, definir, projetar, encaminhar essas ideias meio que cortando. Imagina que você imaginou, no caso, imagina que você imaginou, mas imagina que você precisa então abrir aquela porta. E você pensou em trolhos de ideias. Ideias fantásticas, ideias mediúnicas, ideias mágicas, ideias mecânicas, ideias biológicas. Só que dentro da sua proposta de escrita, por exemplo,
você queria que fosse um livro que não fosse tão mágico assim. Então você começa a cortar fora todos os efeitos mágicos, ou simplesmente colocar de uma forma um pouco mais fantástica, porém menos fantasiosa, aquilo que você quer fazer. Para você, dentro do seu universo, jogar um besouro que vai comer a dobradiça é bem menos fantasioso do que jogar um ácido pela mão corroendo a maçaneta. Ou, no caso, você fazer uma mandinga para que um espírito abra a porta porque é uma porta mais etérea, é menos fantasiosa do que simplesmente você mandar a Alexa abrir de uma forma mais tecnológica. Então, todas essas gamas de ideias que você teve totalmente sem filtro começam a ser podadas de acordo com a sua necessidade. Aí que você entra, por exemplo, o genius loci, o gênero da história, o público-alvo, o direcionamento, diversas outros fatores que vão colocar o quê? Toda aquela gama de ideias mais focada. Se o seu genius loci, por exemplo, é mais fantasioso, porém científico, uma fantasia científica, você começa a jogar fora fatores biológicos, fatores mediúnicos, espirituais, e começa a focar naquele ponto. Se por acaso seu público é mais infanto-juvenil, começa a tirar algumas ideias de paradoxo do tempo e espaço. Se por acaso você permite que dentro do seu universo tenha talvez ciclos de transmutações, alguns fatores de fantasia, no caso, sistemas mágicos específicos estabelecidos para você, você começa então a tesourar as ideias dentro disso. Então você já tem o seu gênero, você já tem já o seu intuito, você já tem já o seu princípio, já tem seu gênero glossy, já tem o seu público-alvo. Com isso você começa a ir tesourando as coisas que não cabem nesse projeto. Ou caso caibam nesse projeto, você começa a alterá-lo de acordo com aquilo que você precisa. Mas o importante aqui agora é que é pôr o filtro. Antes você pode pensar, mas como é que filtrar as ideias? Não, porque às vezes aquela ideia maravilhosa, ela só surgiu porque não tinha filtro. Ah, mas agora eu percebi que ela não encaixa. Beleza. Mas você tendo essa gama de ideias que você vai definindo de acordo com o que você quer, fazendo com que junte aquilo que você acha interessante, faz com que você consiga construir coisas muito mais idiocráticas dentro daquilo que você quer fazer. O mapeamento que você faz, os insights que você tem, tudo isso vão ser feitos a partir das ideias que você teve. Você não consegue ter um insight de um sistema mágico dentro de uma proposta se você não teve uma gama de ideias antes. Ah, mas Rafa, uma ideia que eu tive, na verdade, foi um insight de um filme. Então, é uma referência. Mas se você não tem uma gama de filmes, você não consegue fugir dentro dessas propostas. Então, o interessante aqui do define, o definir, que é o meio que afunilar esse primeiro momento do diamante, serve para você ir filtrando as propostas de ideias para que você consiga desenvolver muito mais aquilo que você quer. As definições de mapeamento, ou resultados, ou insights, ou identificações, ou oportunidades que você tem com isso, simplesmente seria você declarar aquele problema master com todas as ideias que você tem e com isso ir resolvendo gancho a gancho de acordo com as propostas que você teve. Então eu tinha aqui essa proposta inicial e com todas essas ideias que eu queria fazer. Beleza. Agora você vai pegar ponto a ponto dessas diversas ideias, encaixando dentro das problemáticas. Ah, então era uma porta, mas era uma porta com um tipo de material, agora é um tipo de dobradiça, agora é um tipo de maçaneta, agora eu vou tirar esse fator porque ele não encaixa nesse ponto, mas eu vou colocar esse fator a mais aqui porque... Então, você agora vai trabalhar nessas diversas ideias. Ah, Rafa, mas se eu tiver uma ideia nova? Se tiver uma ideia nova, eu sugiro você anotá-la para não perder, mas deixá-la fora desse projeto. Ou pelo menos fora dessa etapa. Aqui a ideia é você não criar coisa nova, e sim tirar a nata daquilo que você conseguiu. Você teve diversas ideias, 25, 30 ideias, para resolver a resolução daquele problema da porta fantástica que você queria fazer diferente do seu universo. Aqui agora você vai pegar todas essas ideias e tirar a nata, o sumo, o suco, no caso, o molho, que você vai desenvolvendo e vai
pegando o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, até que você chega no final, aquele que é o menor possível, da unidade mais saborosa, da ideia mais polida, do perfil mais desenvolvido, dentro daquela proposta de bilhões de ideias, onde foi tirando aquela nata para aquilo que você queria fazer. Agora nós vamos chegar no nosso segundo diamante. Você pegou todas aquelas ideias e foi expandindo até chegar ao máximo que você conseguia. Agora você vai filtrando as propostas até chegar no sumo do suco do molho que você desenvolveu. Agora que você tem isso, você chega no terceiro momento, que é o develop, ou desenvolver. Você vai pegar essa ideia que é o suprassumo que você tem e você vai ramificá-la com aquilo que você quer. No caso, você deixou a sua melhor ideia para fazer uma porta incrível e uma resolução para aquela porta da forma mais incrível possível. Aí você vai fazer o quê? Pegar esse sumo e colocar as possibilidades do seu universo, a física do seu universo, o sistema mágico do seu universo, dentro do background do personagem, associar com o antagonista, associar com o protagonista, colocar as descrições de ambientação. Agora vai pegar essa ideia que foi a sua melhor ideia, que está dentro dessa cestinha com o seu melhor, e agora você vai desenvolver. É como se você tivesse um mar de situações, no caso uma floresta gigantesca, e foi procurando e plantando e todas as árvores até que você encontrou a semente perfeita. Aquela ideia principal que você conseguiu dentro do Divine. Agora você vai pegar tudo isso e colocar no solo. E desenvolver as raízes, as folhas, os frutos, o caule, do que? Dessa ideia. Mas, Rafa, e aquela ideia que surgiu enquanto eu estava tesourando? Aquela ideia, ela faz sentido com essa semente que você colocou? Não. Então, deixe de canto, guarda na gaveta, porque ela vai ser usada em algum outro momento. Mas agora, você vai horizontalizar as ideias. Lembra num vídeo antigo que eu tenho falando sobre as leis de Sanderson, o sistema mágico da magia? Então, no caso aqui, nós vamos fazer a terceira lei de Sanderson, porém dentro da nossa ideia. Onde você vai pegar a coisa que você tem e vai desenvolver. Dentro da terceira lei de Sanderson, ele diz o seguinte, que num sistema mágico, criar coisas novas gera problemas, gera buracos, porém, reinterpretação que já existe, horizontalização de ideias, expansões laterais, permite novas propostas, novas ideias, sem fugir do limite máximo e mínimo daquilo que você quer fazer. Então aqui agora você já tem uma ideia ultra desenvolvida e dentro dos limites do aceitável que você colocou nos filtros dentro da definição, do define, você vai expandir e preencher toda essa lacuna de ideias para você fazer o que você está fazendo. Então agora você está realmente pegando aquela ideia e expandindo novamente. Nós temos aqui a segunda abertura do nosso diamante duplo. Aqui você vai horizontalizar. Obviamente, trazendo novas ideias? Não. Você vai horizontalizar pensando em cima dessas ideias. Rafa, no brainstorm você pode trazer coisas novas? Com certeza pode. Mas dentro dessa proposta do diamante duplo, o objetivo nessa etapa não é das ideias. É desenvolver aquilo que já foi proposto como foco de resolução daquele problema, que no caso é uma porta fantástica que eu queria abrir. E o quarto D é o deliver, ou no caso em português, entrega ou entregar. Aqui é interessante que você já pegou tudo aquilo que você precisava e foi desenvolvendo. Foi definindo até tirar o máximo que é o seu sumo. E desse sumo foi horizontalizando todas as ideias, expandindo novamente. Mas, o que você vai entregar para o seu leitor? O que você vai entregar para o seu jogador? O que você vai entregar para a pessoa que vai usufruir desse universo? Tudo? Tudo é muita coisa. Então, qual que é a nata da nata? Porque antes você tinha diversas ideias, foi expandindo e agora condensando até o máximo
e depois eu fui aprimorando esse máximo. Agora, o que vai ser entregue para a pessoa que vai consumir o seu universo, a sua história, o seu conto, o seu quadro ou aquilo que for que você está desenvolvendo, o que você vai entregar? O negócio polido. Então você vai entregar a melhor porta, a melhor maçaneta, a melhor dobradiça e as formas mais incríveis e maravilhosas de abrir essa porta. Mas, Rafa, eu precisei explicar dentro do desenvolvimento todo o sistema mágico para explicar a porta sendo aberta, todo o ciclo biológico do inseto que eu vou usar, todas as mitologias e lendas que eu fiz. Ok, você vai usar. Mas se eu vou usar, por que eu estou novamente cortando aqui? Aqui é o que você vai apresentar diretamente para aquela pessoa. Porém, aquele ponto que é o suprassumo, é a nata da nata que você desenvolveu, se você só explica isso aqui, nós temos o quê? O TEL, do Show Don't Tell. Nós temos o Infodump. Com tudo aquilo que você desenvolveu em volta, você vai apresentar isso utilizando tudo que aqui você desenvolveu em volta. Você vai dar a dica do sistema mágico, a dica da criatura, a dica da cor, a dica daquilo, a dica daquele outro. E com isso você vai apresentando o seu universo, a sua história, em doses homeopáticas ou na velocidade que você quiser apresentar. Porém, você não vai apresentar tudo o que você desenvolveu. Mas se você não tivesse desenvolvido tudo aquilo que você fez na nossa terceira etapa do diamante, a nossa segunda abertura de diamante, você não teria sustentação suficiente, lógica, criativa, processual, para desenvolver. Sabe quando eu falo para vocês, ó, pessoal, use os 5 porquês. Os 5 porquês servem para quê? Para você ir justificando aquilo que você está criando. E esses desenvolvimentos que a gente fez na terceira etapa são os porquês que você foi respondendo. Eu tinha essa ideia, expandi, fiz o suprassumo dela, justifiquei os porquês de que essa ideia seria melhor, desenvolvendo ela na terceira etapa. E quando eu for, no caso, encolher novamente para apresentar o suprassumo, todo o arcabouço intelectual e criativo que eu fiz serve para esse momento. Então o legal desse diamante duplo é que você tem etapas focadas para garantir a melhor ideia. No caso, pessoal, quero fazer um brainstorming de um novo conto. Você tem alguma proposta inicial? Tenho. Eu quero que seja um novo conto que fale sobre viagem no tempo, mas seja ambientado no Egito Antigo e na modernidade. Beleza. Deixe as ideias virem. Vomita, pá, clichês, repetições, ideias roubadas, tudo, jogue e vai expandindo. Daquela ideia principal que te quer resolver um problema, vai expandindo. Depois que eu tenho tudo isso, agora a gente para de criar e a gente vai condensar. Tirar o suprassumo das ideias, tirar a sinopse perfeita. Tirando a sinopse perfeita, você vai agora pegar isso e falar assim, não, agora que eu tenho essa sinopse perfeita, eu vou entrar no segundo momento de desenvolvimento, que é o desenvolvimento, onde eu vou começar agora a explicar e criar aqui, e criar ali, fazer todas as propostas dos personagens, do antagonista, da plot, e vai criando, e vai pedindo pra galera as ideias que complemente esse sumo, que vai. Depois que eu fiz tudo isso aqui, e desenvolvi isso e aquilo, agora eu vou escrever. Escrevendo a sua história, você vai tirando e apresentando. Quando a gente usa os 4Ds, ou no caso, o diamante duplo, numas empresas, não necessariamente de criatividade, essas etapas elas possuem alguns pontos diferentes, porque esse brainstorm, nós precisamos resolver o problema de marketing da empresa. Joga as ideias, define as prioridades, pegando todas as ideias, você desenvolve os processuais e quando você for apresentar para o público ou para a gestão, você tem essa entrega, esse delivery que você vai fazendo. E no caso do brainstorming criativo, você pode utilizar, no caso, apenas um diamante?
Pode. Os 4 diamantes, no caso duplo diamante, as 4 etapas, tem como principal elemento desenvolver uma proposta muito mais focada e direta, onde você já começa a ir construindo dentro dos seus pontos. Primeiro as ideias, depois filtragem, depois desenvolvimento e como eu vou apresentar. Com tudo isso feito, você tem um brainstorming focado e direcionado. Existem diversas outras técnicas de brainstorming, caso você ache isso interessante, deixa aqui na descrição, no caso, deixa aqui nos comentários, que eu vou deixar na descrição, deixa aqui nos comentários alguma outra técnica que você gostaria que eu desenvolvesse. Ah, Rafa, eu já ouvi falar da técnica dos 5 Fs e 4 Ss. Pode fazer um vídeo explicando ou trazendo essa oportunidade? Claro, com certeza. Eu faço uma pesquisa, caso já não saiba um pouco mais sobre isso, eu procuro, vou fazendo, obviamente, e faço um vídeo bem legal. Então, deixa aqui nos comentários temáticas que vocês gostariam, que você já, tipo, nossa, eu já ouvi falar disso e nunca entendi. Explica pra gente. Com certeza, faço essa explicação. Use e aproveite das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!